Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente está começando aqui mais um Sistema Financeiro em Debate e dando continuidade a um dos temas que a gente já trabalhou em alguns programas anteriores, né? A gente já discutiu aqui várias vezes como o sistema financeiro é um segmento que incorpora rapidamente novas tecnologias e nos últimos anos, né, as inovações financeiras trouxeram mudanças muito grandes na forma de relacionamento das instituições financeiras com os clientes e nos desenhos de novos produtos, de novos serviços. Outra coisa que entrou na pauta e né, na crista da onda do debate é a questão do uso dos dados e também como que as novas plataformas eletrônicas passaram a ocupar esse espaço do sistema financeiro. Aqui no programa a gente já falou bastante das fintechs, a gente já conversou sobre a agenda do Banco Central do Brasil e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho mais específico, sobre o qual a maioria de vocês já deve ter visto em algum lugar, lido em algum jornal, ter ouvido falar por algum amigo, ou se economistas, né, possivelmente já com certeza deram de cara com esse tema. O tema de hoje é o Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, que é uma iniciativa que prevê a possibilidade que clientes de produtos e serviços financeiros autorizem o compartilhamento de suas informações, dos seus dados com diferentes instituições, com a promessa, né, com a ideia de que isso vai permitir uma melhora na prestação de serviços financeiros, ou que o Banco Central associa a uma série de benefícios potenciais, como colocar os clientes no foco da oferta de produtos e serviços, incluir segmentos que são desassistidos e permitir também a portabilidade de operações entre instituições de uma forma mais fácil. Além disso, o Banco Central também prevê o desenvolvimento de novos modelos de negócio, uma maior transparência do sistema com o Open Bank e um aumento da competição ao acerramento da concorrência. E hoje aqui a gente vai discutir se será que o Open Bank pode entregar tudo isso mesmo, né? A gente começa agora o nosso 15º programa e gostaria já de, antemão, de cumprimentar todo mundo que nos assiste ao vivo aqui e convido desde já, né, vocês a colocarem seus comentários, suas questões no chat para que a gente possa ter um ótimo debate hoje. Hoje é um programa especial, vamos dizer assim, uma parceria que a gente conseguiu fazer com o pessoal do Instituto Propag, e a gente vai traz dois pesquisadores do Instituto, a Bruna Cataldo e o Carlos Ragazzo, para tratar desses temas. A Bruna é pesquisadora sênior do Instituto Propag e também faz doutorado em Economia da Universidade Federal Fluminense, na UF. O Ragazzo é professor da Fundação Getúlio Vargas, da GV Direito Rio, e preside o conselho do Instituto. Bom, a partir disso, vamos começar a nossa rodada aí de boa noite. Boa noite, Maca. Como é que estão as coisas? Tudo certo? Faltou o áudio, Maca. Pronto. Sempre acontece. Bom, então, boa noite, Norberto. Boa noite, Bruna e Carlos. Prazer tê-los aqui conosco no nosso programa. Como disse o Norberto, o Open Banking é um tema que está aqui na nossa pauta, né? O OSF tem como vocação discutir regulação e inovação financeira. Então, é um prazer tê-los conosco. Eu sou fã, quero dizer aqui de antemão que eu sou fã do site de vocês. Eu conheci há pouco tempo, mas agora não perco 2, 3 dias entrando lá. De 2 a 3 dias eu entro lá para dar uma olhada, para ver quais são as novidades e tudo. Então, queria, antes de passar o meu boa noite para vocês, dizer que vocês estão de parabéns pelo conteúdo que vocês produzem. E eu queria aqui fazer propaganda, inclusive, particularmente, de um dos conteúdos que vocês postaram recentemente, que é uma entrevista com a professora da Universidade de Singapura, a professora Mídia, e interesse sobre o Open Bank, portanto, sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, com uma série de conceitos, uma abordagem muito interessante que ela propõe ao analisar o Open Bank, o processo de implementação do Open Bank nas diversas jurisdições. Então, eu faço aqui antecipadamente uma propaganda aí particularmente desse vídeo. Esse vídeo é muito, muito interessante e sugiro aos que estão conosco que visitem o site e particularmente assistam a essa entrevista. Então, obrigado mais uma vez, Carlos e Bruna. Bruna, uma boa noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada aí por elogiar, né, por consumir o conteúdo do Instituto. Primeiro, né, além do boa noite,
Ida, agradecer o convite. É sempre um prazer poder participar de alguma iniciativa do Instituto de Economia da FRJ. Sou ex-aluno da casa, então fico muito feliz. E aí, né, falando um pouquinho sobre o Instituto, eu sou pesquisadora do Propag, como o Norberto falou. A gente, né, faz o Instituto uma iniciativa da Stone desde 2019. A gente está trabalhando nesse objetivo de divulgar informação, produzir e divulgar informação sobre o sistema financeiro, sobre mercados de pagamentos, para poder manter as pessoas atualizadas, criar fluência, é um tema que está sempre mudando, né? Então a gente precisa acompanhar, muita inovação. E aí a gente faz isso em um tripé, né? A gente tem uma parte de informação, que a gente faz notícias, podcast, newsletter, para o pessoal poder ficar acompanhando ali, sempre estar atualizado sobre os assuntos do sistema financeiro. Então, por isso que o Lu Macaíba falou, né, sobre entrar ali de 2 em 3 dias, entrar para acompanhar. A gente tem uma frente de ensino, a gente produz cursos, tem um sobre fintech, tem um sobre mercado de pagamento, a gente vai produzindo cursos para criar essa fluência, né, sobre esses temas muito novos. E a gente tem uma frente de pesquisa, que é que eu estou mais à frente, mas a gente participa, né, dos outros também, para produzir relatórios, produzir white paper, webinar, né, entrevistas com esse contato com a academia, com o regulador, com o mercado, a gente faz também, que nem a entrevista com a professora Nídia foi um desses produtos. Então, a gente atua nessas 3 frentes sempre com esse objetivo, né, de produzir e disseminar informação sobre o sistema financeiro. Eu não sei se... Boa noite, Ragaz, aproveitando, já passando a palavra, se ele quer complementar alguma coisa. Acho que quero sim, mais uma vez, né? Obrigado, a gente falou fora do ar e agora no ar, né? Obrigado, Bob, obrigado, Maca, sou um admirador do FRJ, estou há muitos anos interagindo com professores daí, tenho o maior carinho, nunca fui professor nem aluno do FRJ, é uma mágoa que eu tenho. Quase todas as outras faculdades e universidades aqui do Rio de Janeiro eu já botei meu pé, o ERJ, o UF, ainda precisamos fazer alguma coisa na FRJ. E só para complementar um pouco, né, a ideia do Propag é justamente acompanhar esses grandes ciclos regulatórios e tentar quebrar essa informação para fomentar eles, porque a gente sabe que parte da dinâmica do sistema financeiro é justamente um problema enorme de fluência, né, que a gente precisa, de alguma forma, quebrar para fazer com que fluam esses novos movimentos de inovação. Tem muita dificuldade de ingresso, né? E eu acho que assim, é um setor que está crescendo muito, a tecnologia está desenvolvendo muito, e você precisa capacitar as pessoas para que elas possam se adequar, inclusive achar os seus placements de trabalho. Então, o Instituto tem muito essa pegada de tentar trazer as pessoas, quebrar essas informações e divulgar esses movimentos regulatórios. Bom, obrigado, Ragazzo, obrigado, Bruna. Vou, então, dar início aqui ao nosso bate-papo diretamente aqui. Primeira vez que a gente falou sobre Open Bank no nosso programa foi com o Ilan Goldfein, né, que estava na cadeira de presidente do Banco Central do Brasil quando esse projeto do Open Bank foi concebido, né? Naquela ocasião, o Ilan teve a oportunidade de explicar um pouquinho como é que era que essa coisa funcionava, qual que era a institucionalidade disso, do Banco Central. Quem tiver curiosidade de ver isso, tem aqui no canal do Instituto, é o programa número 2 aqui do Sistema Financeiro e Debate, mas ele chamou atenção e deu centralidade à questão das informações, as informações que são geradas pelos clientes quando eles realizam pagamentos, tomam empréstimo, investem em algum produto financeiro, etc, etc. Né? Todas as transações que a gente faz quando está lidando com uma instituição financeira, hoje são basicamente são dados que são detidos, armazenados, né, por instituições financeiras em que os clientes vão ter conta, ou instituições que eles vão destinar essas transferências e transações. Mas o Ilan fez questão de frisar uma coisa nessa concepção de Open Bank que talvez diferencie, né, essa iniciativa do que vem antes no sistema financeiro, que, em última análise, o dono da informação é o cliente, né? E a ideia de ter um sistema financeiro aberto, um Open Bank, visa devolver ao cliente a soberania sobre os seus dados e informações. A gente até brincou no vídeo, estava revendo para preparar aqui para isso, né, que aquela ideia de antes, que você tinha o seu banco ali, era como se fosse
um casamento, né, que era para durar a vida inteira, você ficava ali naquele banco a vida inteira, com as suas transações tudo ali junto, tudo certinho, e que, na verdade, o Open Banking vem para transformar tudo num relacionamento aberto. E o papel do regulador, no caso brasileiro, ele vem sendo de dar uma organizada nesse relacionamento aberto, de definir parte das regras, de definir parte da institucionalidade, de acompanhar o desenvolvimento desse ambiente, né, de um ambiente que os consumidores de serviços e produtos financeiros possam compartilhar, né, com segurança, com facilidade, com praticidade, seus dados para acessar, para obter novos produtos e serviços, ou usufruir de custos mais baixos. Né? Mas toda vez que a gente fala de Open Banking, a primeira coisa que me vem na cabeça, né, de onde que veio essa ideia? Né? Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar para vocês, Bruno e Carlos, um pouco sobre as origens do Open Banking, e de onde essa coisa veio e quais experiências, né, de outras jurisdições com esse tipo de iniciativa. E aí vou primeiro passar a bola para o Ragazzo. Ragazzo, você pode falar um pouco para a gente onde é que essa ideia foi gestada, onde que ela já vem sendo implementada, e aí depois, de repente, passar para a Bruna, falar um pouco, onde ela já foi implementada, o que ela trouxe de novo? Quais as principais mudanças que o Open Banking trouxe nesses outros lugares, nessas outras jurisdições, quais serviços são oferecidos e por aí vai. Ragazzo. Então, Boni, na verdade, você teve um ciclo que até início dos anos 2000, né, durante essa primeira e início da segunda década de 2000, dos anos 2000, 2010, 2012, 2013, 2014, você teve muitas discussões sobre mudança de marcos regulatórios financeiros na Europa, né? Você tem o primeiro movimento que foi para investimentos, e aí, na sequência, começou a se discutir o que está fora de investimentos. E a PSD2, né, em particular, né, que é uma diretiva europeia, começou a trazer essa discussão específica sobre o Open Banking. Só que diretivas, né, elas dependem, em alguma medida, de serem adotadas pelos Estados-membros. Né? Você tem aí uma velocidade e uma certa adequação. Na época, o Reino Unido ainda na União Europeia, né, foi o primeiro a incorporar essa diretiva e começar a interiorizar isso dentro de um projeto que foi tocado pelo órgão de defesa da concorrência. Isso é uma curiosidade, né, do Open Banking inglês, que foi talvez a pedra fundamental do que está acontecendo no mundo inteiro. E ele resolveu fazer, tem 8 bancos lá, digamos, com graus de concentração alto, né? O Brasil até um pouco mais do que lá, mas lá também alto. E eles resolveram fazer isso como uma grande medida de implementação de competição. Isso foi a grande sacada que os ingleses tiveram. E funcionou quase como se fosse uma restrição, né? Uma obrigatoriedade de você devolver esses dados para os consumidores, né, por meio de um processo que nem o Open Banking. E aí, essa pedra fundamental, meio que, diferentemente do que a gente vê em processos regulatórios, né, inclusive aqui no Brasil, você vê uma coisa acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, demora 10, 15, 20 anos para cá. Por conta, talvez, né, da disseminação da tecnologia e de toda essa discussão sobre dados, a gente vê esse processo meio que acontecendo no mundo inteiro. Né? Vários lugares do mundo começaram discussões sobre Open Banking, e vários lugares do mundo estão em processo de adequação. Então, está todo mundo meio que olhando no mundo ocidental para a Inglaterra, porque ela já tem esse procedimento a partir de 2018, né? 2019 foi efetivamente o primeiro ano, e a gente já viu o resultado de 2020 e 2021. Né? Um pouco mais tímido de 2020, um pouco mais significativos de 2021. Mas vários países numa fase parecida com a que o Brasil está, que é essa de implementação, no meio do caminho, esperando o movimento pegar velocidade. Aí, já que o Bob falou para emendar, né? Aproveitar o gancho, como o Ragazzo falou, a gente está numa situação, né, meio que junto com o bolo, vários países implementando, então, do ponto de vista do que já aconteceu, né? Do que já teve de resultado, do que já trouxe, acaba que a referência mesmo para os dados, até do que tem, é o próprio Reino Unido. Já tem, assim, resultado de mundo, a gente conseguiu mapear que, assim, as principais, né, o foco do que surgiu vindo de banco, né? O que os bancos geraram a partir de API de Open Banking? Os produtos foram basicamente mais soluções de pagamento, de contas e de banking. Então, assim, os dados ainda são bem agregados, eles conseguem dizer em que áreas, mas não exatamente que tipo de produto. E as fintechs, nas mesmas áreas, com um foco adicional, né? As fintechs se destacaram em gerar novos produtos de gestão financeira pessoal,
Então, os famosos agregadores, acho que sempre que a gente vê algum produto, algum material de Open Banking, a primeira coisa que as pessoas falam é o agregador, que é um lugar só, um aplicativo, você ter toda a sua vida financeira ali. E as fintechs se destacaram, né? Isso em nível mundial, né? Existem alguns, assim, quantas APIs foram geradas por área, vindo de banco, vindo de fintech. E aí as fintechs também tiveram um direcionamento forte para foco em pequena e média empresa. Então, eles colocaram ali como público-alvo, são 66% dos produtos de fintech de Open Banking em 2020 foram focados em pequenas e médias empresas. Então, a nível macro tem essas informações, né? Olhando para o Reino Unido, que a gente consegue um pouquinho mais de informação, porque ele já tem mais tempo, é o pioneiro, né? Que nem o Ragazzo falou, a gente já consegue ver alguns perfis de solução mais no detalhe. E aí o destaque, assim, foi a facilitação da portabilidade, né? E aí o que o Bob falou de era um casamento, você ia ficar na mesma instituição ali a vida inteira. Um dos produtos de Open Bank que teve mais, assim, uso no Reino Unido foi a questão justamente de você facilitar a troca de uma instituição para outra. Você está insatisfeito, você troca. E especificamente para pequenos negócios, assim, teve um grande foco na parte de gestão. Então, surgiram alguns aplicativos para centralizar a gestão de contabilidade, para estimar fluxo de receita, de despesa. Então, a partir do consentimento, pessoal, eu vou consentir aqui todas as minhas informações financeiras para essas soluções, e elas conseguem gerar informações para ajudar na gestão do negócio. E a terceira frente, assim, que se destacou no Reino Unido, foi a redução do tempo para disponibilização de crédito. As pessoas aceitam a informação, né, dão a informação, agiliza ali o processo de identificação de risco, de precificação, e acaba que ficou mais rápido. Então, não necessariamente, eles não têm resultado ainda de preço, né, se ficou mais barato pegar crédito, mas as pequenas empresas, em especial, tiveram um resultado ali de ficar mais rápido e mais fácil a disponibilização. Então, acho que, olhando para o Reino Unido, essas três, portabilidade, gestão e maior rapidez no crédito, foram os destaques, assim, de 2020, do último relatório que eles soltaram. Eles soltaram esse ano, em referente ao ano passado. Bruna, fazendo um gancho aí com essa sua última fala e também com o comentário anterior do Carlos, essa ideia de aumentar a competição, reduzir os custos, né, aumentar a experiência do cliente no consumo de serviços financeiros é o principal, se não um dos principais objetivos do Open Bank, pelo menos como enunciado pelos reguladores ao longo do mundo, né? Entretanto, há outros objetivos, né? E eu queria explorar com vocês esses outros objetivos, né? Então, a gente ouve falar vou falando mais do que ouvi falar em todas essas jurisdições, em geral, as exposições de motivos que antecedem a regulação que implementa o Open Bank sugere que o Open Bank, além de aumentar a concorrência, né, no setor bancário, ele vai, por exemplo, estimular a difusão das novas tecnologias, né? E a gente está vendo aí o quanto, eventualmente, as fintechs têm de espaço a ocupar na medida em que as informações dos clientes deixam de ser uma barreira à entrada, né? Quer dizer, estando ali a informação, as fintechs ganham competitividade e podem, eventualmente, contestar o poder de mercado dos incumbentes. Um outro objetivo que também está enunciado, né, em todas as iniciativas é a ideia da inclusão financeira. A ideia de que o Open Bank poderia implicar no aumento da disponibilidade de produtos e serviços financeiros para uma parcela da população que não está abastecida por esse serviço. Isso talvez no caso da Europa e do Reino Unido seja menos relevante na medida em que essas populações, essas sociedades já de alguma forma têm acesso a cartão de débito, cartão de crédito, estruturação de operações de crédito em geral. Eu queria que vocês comentassem, em particular, se vocês veem que o Open Bank pode significar, sim, no caso brasileiro, em primeiro lugar, se significou, nessas experiências que estão um pouco mais avançadas, algum nível de inclusão financeira das parcelas não bancarizadas, e, no caso brasileiro, se isso é, de fato, um objetivo que se pode esperar
à medida em que o Open Banking for avançando no país. Você quer ir primeiro, Bruno? Você quer que eu vá? O que você prefere? Pode começar, e depois eu vou. Tá bom. Maca, assim, eu acho que essa pergunta talvez das mais interessantes que a gente tem para responder. E eu acho que ela tem uma resposta oblíqua. Primeiro porque a gente consegue ver que os grandes movimentos de inclusão elas estão muito mais associados aos sistemas de pagamentos instantâneos do que necessariamente ao Open Banking. Mesmo nos lugares em desenvolvimento. Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu na Índia, né, o que aconteceu na Tailândia, lugares que tinham problemas de desbancarização até piores do que o Brasil, você consegue enxergar com muita clareza o impacto dos pagamentos instantâneos. Né? Foi uma velocidade muito grande de inclusão e uma transformação do sistema bancário a partir do pagamento instantâneo, não necessariamente do Open Banking. Né? Open Banking é um ciclo mais lento, né, e que você demanda, inclusive, convencer, né, o consumidor, porque se é dele, ele tem que consentir, né, para que esse dado, de fato, esteja disponível para terceiros. Mas o que eu acho que é interessante, qual é o problema, né, econômico que a gente está tentando endereçar via Open Banking também? Acho que você tem um problema de oferta, né? Porque a oferta que é disponibilizada para o sujeito se considerar bancarizado, e eu sei que tem muita discussão sobre formas diferentes de você considerar o sujeito como bancarizado, mas é a conta corrente, né? E é um modelo que é, em alguma medida, excludente, porque ele é caro. Tanto que você vê, né, a quantidade de pessoas que fazem uso, né, se utilizam de boleto e que não tem conta bancária. Né? Você tem um mismatch aí. Né? Aí você vê que esse sujeito tem atividades bastante recorrentes, né, no que são financeiras, pagamento é isso, né? E aí você tem um reposicionamento da conta corrente para o sistema de pagamento como forma de inclusão. Eu acho que o Open Banking ajuda a fazer esse processo, porque ele desenha uma oferta de produtos e serviços mais adaptado para isso. Porque o que a gente vê, na verdade, é que 100% da população, né, tirando assim, os extremos, né, fazem pagamentos. Né? E o que ele faz é tentar adequar a oferta, né, gerar incentivo para que você tenha uma oferta que seja adequada, que seja ao preço e ao molde. Né? É uma questão de eficiência locativa. Né? Você construindo uma oferta que esteja dentro do pacote do que o cliente está demandando para fazer aquela finalidade. Coisa que o modelo que a gente tem de conta corrente não atende. Então, eu acho que é em 2 rodadas que a gente vai jogar nisso, né? A primeira rodada é a rodada de pagamentos instantâneos, que esse sim tem um potencial absurdo, né, para a inclusão, e a gente viu isso, já começa a ver isso, né, a partir da lógica do Pix, né? E o Open Banking ele vem para transformar essa oferta a partir desses dados. Onde está o gargalo aí, né? Os dados que você vai ter acesso agora são dados de pessoas que estão bancarizadas, né, e não das pessoas que não estão bancarizadas. Então, até mesmo esse desenho de oferta vai ser mais difícil. Mas, à medida do tempo e que você tem acesso a outros perfis de dados, né, que a gente chama dos dados de utility de uma maneira geral, que tem uma amplitude um pouco maior do que você vê de dado bancário, você vai conseguir desenhar ofertas para essas pessoas que estão excluídas e eu acho que você vai conseguir ter um resultado positivo. Mas, para mim, é um problema de oferta que o Open Banking é uma das soluções dentro de um meandro assim, de soluções regulatórias que vão ter algum impacto em inclusão. E aí, complementando, né, para além do que o Ragazzo falou, a gente viu, né, quando a gente começou a ver literatura e como estavam se desenhando os sistemas, existe... Nem todo Open Banking é desenhado para ter como objetivo inclusão financeira. Então, quando a gente pensa, né, o Macaiba perguntou, mas esses países, né, Reino Unido, países da União Europeia, da Europa em geral, não necessariamente precisa ser um dos objetivos do Open Banking. Então, o Brasil, especificamente, né, a CIEGAP fez um levantamento para ver quais eram os objetivos dos projetos de Open Banking que estavam andando e encontrou 3 países que explicitamente falam o objetivo é inclusão financeira. O Brasil é um dos 3, Brasil, México e Indonésia. Então, a ideia é que o nosso sistema de Open Banking seja desenhado para que isso possa ser um resultado. Então, isso pode ser considerado até uma particularidade, né, do nosso objetivo, do nosso sistema de Open Banking. E aí, né, apesar de não estar necessariamente explicitado que é um objetivo, o Reino Unido já teve algum resultado do que o Ragazzo falou, de você, a partir de ter os dados, ampliar a oferta ali, conseguir entender e personalizar para chegar nessas pessoas. Então, alguns estudos encontraram que
teve uma oferta de produto que economizou, né? As pessoas mais pobres conseguiam economizar 0,8% da renda a partir daquela oferta de produto destinada a pessoas que estavam na margem do sistema. Então, em algum grau, mesmo sem ser um objetivo específico, eles conseguiram algum resultado nesses primeiros anos. Mas tem esses 2 ciclos que o Ragazzo falou, né? Que é, primeiro, você tem que incluir quem já tem dado bancário, né? Porque não necessariamente, tem também outros 2 ciclos, né? Tem outro processo que também envolve 2 ciclos, que não necessariamente a pessoa que está bancarizada está digitalizada. Então, tem também fazer o processo de inclusão financeira digital. Então, essas pessoas você consegue alcançar primeiro. Elas já estão no sistema, você digitaliza elas, elas têm esse processo de convencimento delas aceitarem dividir o dado. E aí, um segundo ciclo, né, que é o que o Ragazzo falou, precisa primeiro criar nessas utilities em pagamento, criar as informações para que em algum momento isso possa acontecer. Então, é um ciclo bem mais lento. Mas aí, acho que a título de exemplo também, a tentativa de criar essas informações via digital, a Índia, por exemplo, eles começaram esse processo com um processo de identidade digital. Então, você ir nas pessoas e digitalizar do ponto de vista de identidade. Depois foi para o pagamento instantâneo, né, que aí foi caso de sucesso, até inspirou um pouco o Pix. Então, tem um processo aí de digitalização que está junto do financeiro, mas eles não são necessariamente a mesma coisa, né? Eles podem caminhar juntos e se propagar, né? Os dois se retroalimentarem, mas é um ciclo mais longo, com certeza. O que a gente tem de diferencial, que cria uma expectativa positiva, é isso. O Banco Central explicitamente falou que é um objetivo. Então, o nosso desenho é para, em algum momento, chegar a esse resultado. Eu vou aproveitar esse gancho do Banco Central, né? A gente, quando eu falei aqui da entrevista do Elon e tudo, a gente conversou em fevereiro desse ano, né? Quando a gente ainda estava começando aqui o programa e tudo, já tem muito tempo desde então, né? Desde lá, muita coisa avançou no projeto brasileiro de Open Bank, né? E aí queria perguntar para vocês, assim, bom, dado esses objetivos que vocês já colocaram, dadas as características no exterior, primeira coisa, e aí passar a bola para o Ragazzo, né? Ragazzo, como é que você vê o projeto brasileiro em relação a outras experiências internacionais? O que ele tem de similar e o que ele tem de diferente? E depois, de repente, passar para a Bruna também falar um pouco quantas andas esse projeto, né? Como é que avançou esse projeto no Brasil, em qual estágio que a gente está e o que esperar aí para um futuro próximo. Ragazzo. Olha, Bob, Carlos, deixa eu só complementar, porque eu acho que eu tenho uma questão que eu queria trazer que cola bem aí com esse ponto do Bob, né? O Ilan também afirmou nessa entrevista que o projeto brasileiro, em termos de escopo, ele é um dos mais abrangentes do mundo, começando com as informações que estão no âmbito das instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, mas vai avançar, por exemplo, na direção de fundos de investimento, por exemplo, na direção do que eles chamam de Open Investment. Eu queria checar com você essa ideia de que, de fato, com vocês, né, de fato, o projeto brasileiro talvez seja com um escopo mais abrangente entre todos que estão em curso. Vamos lá. Eu acho que sim. E dando uns 2 passos para trás, né, no final das contas, o projeto brasileiro ele tem muito a ver com o projeto inglês, porque a ideia nossa é a mesma deles, né, que é você tentar incrementar a concorrência, de alguma medida, flexibilizar esse monopólio informacional que foi gerado ao longo desses vários anos, onde esses dados foram produzidos. E aí, para o pessoal que está assistindo a gente, é sempre bom saber que dados estão e que dados não estão, né? Então, quando você está imaginando que os dados que são produzidos por você, né, os seus dados cadastrais e o perfil das operações que você faz, esses são dados seus. Quando você tem um trabalho intelectual em cima desses dados e você agrega ele com outros, você gera uma inteligência adicional, esse dado não vai. Então, esse perfil vai ter que ser compartilhado para que essa nova instituição que vai receber esses dados e que você pode escolher para qual vai, é sempre importante também explicar, porque fica muito dentro da seara do que o consumidor quer fazer, vai receber e vai desenvolver a partir disso. A lógica era quebrar esse monopólio informacional e distribuir esse ativo para que as empresas pudessem fazer, as outras instituições
pudessem fazer os seus cálculos, as suas premissas, para poder ofertar diferentes modelos de serviços e produtos para esse consumidor. Então, ele é muito parecido com o modelo inglês e também com o modelo australiano, né, em alguma medida. Tem algumas diferenças de modelo de governança, de quem vai arcar, por exemplo, com os custos de transferência das APIs. Você tem de troca de informação, então você tem diferenças básicas, né? Mas em termos de objetivo, eu acho que correndo o risco de fazer uma simplificação assim absurda, você tem 2 graus, né? Um grau que é muito focado em quebrar esse monopólio informacional e disseminar a competição, e você tem um outro que é para você desenvolver inovação. Tanto que você vê, por exemplo, essa entrevista que você falou, Marca, com a Nídia Remolina, da Colômbia, que está em Singapura. Lá os bancos não se opuseram em momento nenhum em abrir as APIs, né? Não teve dificuldade nesse processo de compartilhamento de informações, porque eles queriam que novos produtos e serviços fossem desenvolvidos. E Singapura tem uma peculiaridade, né? É um país pequeno no meio de países enormes, né? Então, eles fizeram convênios internacionais com outros lugares do mundo para conseguir escalar essas soluções que eram geradas a partir da tecnologia. A ideia deles é justamente construir um hub a partir disso. Então, quando você vê essa dinâmica, né, o que você vê a partir disso você tem desafios diferentes, né? Porque você tem uma natural resistência nos países. Isso aconteceu na Inglaterra, né? Uma natural resistência dos países que você tem um projeto de você tentar reduzir problemas de competição, dos incumbentes resistirem nesse processo. E você cria modelos de governança para tentar minimizar e reduzir isso. O Brasil fez isso, até se espelhando um pouco no que aconteceu na Inglaterra. Então, assim, se a gente quiser pensar qual é o nosso grande objetivo? Estamos olhando para aumentar a competição. O Open Banking, ele só serve para isso? Não. Ele meio que endereça, ele é muito flexível como remédio regulatório, ele meio que endereça a sua necessidade, porque ele viabiliza o mercado responder essa necessidade. E é por isso que ele é um instrumento regulatório tão interessante. Eu acho o pagamento instantâneo mais imediato, como eu estava falando antes, mas eu acho o Open Banking mais complexo e mais flexível. E aí, falando do nosso, né, em que pé tá, acho que vale começar do começo, né? A gente, como vocês falaram, o projeto começou a ser concebido quando o Ilan estava na cadeira, né, lá em 2019. Mas a implementação, de fato, começou em fevereiro desse ano. Então, teve, né, a fase 1. Nessa fase não tinha, né, compartilhamento de dado. Primeiro teve as instituições falando, são esses os meus produtos, disponibilizando informação sobre os produtos. Isso em fevereiro. Aí a fase 2, que é a fase que a gente está agora, ela chegou a ser adiada. Eu acho que, assim, vou primeiro falar qual é a fase, depois falar por que do adiamento, porque eu acho que tem um olhar ali de que tem uma preocupação que o negócio seja feito direito. Mas a fase 2, que de fato começou a ter compartilhamento, começou agora em agosto. Então não tem tanto tempo assim. A gente acabou de começar a compartilhar dado, né? Então, no caso em específico, é uma implementação escalonada. Então, primeiro, dado cadastral, informação sobre as transações que são feitas na conta, cartão de crédito, produto de crédito. E mesmo isso, não sendo todas as informações, ainda assim tem um escalonamento dentro da fase, não tem um limite de até que horas você pode compartilhar, quantas vezes você pode compartilhar, e isso vai, né, está previsto para ir até o fim do mês que vem, até o fim de outubro. Então, tem tido essa preocupação com fazer aos poucos, porque não é uma adaptação trivial. Inclusive, o adiamento, ele foi... A própria estrutura de governança, né, que tem, né, o pessoal dos bancos, das fintechs, foi um pedido oficial ao Banco Central que adiasse o início da segunda fase, por uma questão até, a dificuldade maior foi com os bancos, porque eles têm a questão do legado tecnológico, né, eles têm ali, uma dificuldade maior, até também por tamanho, para conseguir fazer, respeitar o manual de compartilhamento, né, tem ali o manual de como as coisas têm que ser feitas, mas as próprias fintechs concordaram, então não foi assim, foi um pedido meio que consensual de que, precisa adiar. Isso, enfim, demonstrou um cuidado ali de que o negócio é dado, né? Precisa de um cuidado maior, então demonstrou essa preocupação. Mas a terceira fase, né, também, que é a que a gente, em teoria, para entrar mês que vem, mas também já teve um pedido de adiamento por uma questão de ajuste de especificação técnica, porque a fase 3 envolve iniciação de pagamento. Então, que é basicamente o cliente pode autorizar uma instituição
a iniciar o pagamento para ele. Você não precisa mais entrar, né, no aplicativo do banco para iniciar. Você pode, do iFood, iniciar pagamento com as suas informações. E aí, por causa né, de uma questão técnica de teste, de garantir que aquilo ali está certificado, está seguro, pediram para botar um pé no freio de novo. Então, acho que está andando. Acho que mesmo com alguns atrasos, o Banco Central tem sido transparente dos motivos do atraso, tem mostrado ali que o cronograma, de alguma forma, tem uma previsibilidade, eles ajustam, eles avisam. Então, acho que a gente está bem no início da parte de fato de compartilhamento, tem um mês, fez um mês, dia 13 de setembro. Então, não tem muito ainda o que eu, né, falar sobre. Tem mais o que falar sobre esse, né, o processo, que tem demonstrado esse, quando não está dando certo, a gente para um pouquinho, mas não para 100%, né? Vai avançando devagar. E sobre o que o Macaíba perguntou, né, sobre o nosso projeto é mais abrangente, no meio desse processo de implementação, né, em maio, o Banco Central foi lá e falou, não é mais Open Banking, é Open Finance. Começa, assim, pelo setor bancário, mas começou o Open Insurance, né, a abertura do mercado de seguro, tem essa ideia de ter o Open Investment, então a ideia é que a gente tenha um sistema financeiro aberto. E aí, isso também coloca, né, um grau a mais de preocupação e de complexidade, mais até do que de preocupação, que a ideia é que tenha interoperabilidade entre eles, né? Então, que o Open Insurance tenha interoperabilidade com o Open Banking, então não é tão trivial assim. Mas, do ponto de vista disso, a gente fez também, você falou da conversa que a gente teve com a Nídia, a gente conversou com o diretor da SUSEP, o Thiago Barata, sobre o Open Insurance, e ele explicou um pouco, né, qual é a ideia dessa interlocução entre Open Banking e Open Insurance, e as instituições estão tentando caminhar juntas, né? Então, a gente vê isso prolonga um pouco o nosso cronograma, mas mostra esse objetivo ali de realmente fazer o compartilhamento integrado. Então, acho que em que pé estamos, acho que é isso, tem que entender esse cronograma, entender essas conexões, acompanhar o que está acontecendo também no mercado de seguro, porque as coisas vão andar juntas. E aí, né, mês que vem, a gente vê como que vai ser a questão da fase 3, né, que é o que a gente tem que esperar para ver novidades. E complementando a Bruna, foi muito interessante esse diálogo lá com o Thiago, porque ele trouxe para mim uma perspectiva que eu não sabia. Eu não sou uma pessoa tão no mercado de seguros, né? Mas ele disse que a penetração de seguro no Brasil ainda é muito baixa, né? Então, a possibilidade que você tem aí de uma transformação pelo Open Insurance, agora agregado no Open Banking, e compondo esse Open Finance, é das mais disruptoras possíveis e imagináveis. Eles estão muito animados. A SUSEP está bastante engajada nesse projeto. A gente fala muito do Banco Central, né? Mas a SUSEP também está muito engajada nesse projeto. E eles estão vislumbrando assim, uma mudança bem, bem transformacional no mercado seguro brasileiro. E aí, acho que, aproveitando o gancho também, quando a gente perguntou para ele, ele falou que o Brasil estava bem na frente até nesse tipo de proposta, porque a gente tem, ele falou, a União Europeia fala disso, mas eles têm que acomodar ali os interesses de mais de 20 países, né? O Brasil, com a mesma ideia, acaba que está conseguindo avançar um pouquinho mais nessa discussão específica de Open Finance e a integração entre a abertura do mercado de seguros, a gente até está conseguindo andar um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido. Então, de fato, assim, pelo que ele falou, as expectativas são legais, assim, de acompanhar. Tem muita coisa interessante para sair dessa junção, né, dessa abertura do sistema financeiro, não só do sistema bancário. Bom, dando continuidade a essa linha de raciocínio que vocês trouxeram nessa última fala, o Instituto Propag produziu também um estudo bastante interessante sobre o potencial de efeitos do Open Bank para as micro, pequenas e médias empresas. Eu queria que vocês comentassem um pouco o resultado desse estudo que vocês produziram e talvez até fazer para a gente já ir trazendo as perguntas dos nossos participantes, colar com uma questão levantada pelo Pedro Brandão. O Pedro Brandão nos pergunta, e eu acho que tem a ver com essa questão que eu levantei, é que se
será possível, no longo prazo, personalizar produtos financeiros e taxas de juros após o melhor desenvolvimento das tecnologias de dados obtidos com o Open Banking. Ou seja, é de se esperar algum impacto no custo do crédito para as micro e pequenas empresas após traduzindo essa pergunta dele, né? Após a implementação do Open Banking, esse é um efeito benéfico esperado para as micro e pequenas empresas no Brasil? Só vou fazer um momento propaganda aqui, pessoal. Esse estudo a gente colocou o link aqui embaixo também. Quem quiser acessar, é só clicar lá. Ragazzi. Então, Bob, Maca, a intenção é que sim. Quando a gente fez esse estudo, a gente olhou muito para a Inglaterra e a gente viu que teve primeiro um movimento que foi talvez preliminar, né, e um pouquinho concomitante do que foi esse efeito em crédito, né, que é justamente você melhorar a gestão das pequenas e médias empresas. Tem muito esforço mal direcionado, né, e você tem softwares de gestão que podem te ajudar muito a fazer o management, não só do teu empreendimento, como também de você gerenciar teu fluxo de caixa. Então, esse acho que é o primeiro movimento que você vê a partir desse grande movimento de Open Banking, mas ele já tem impacto em crédito. Você já vê esse primeiro movimento acontecendo. É óbvio que eu acho que o potencial dele ele é diferente a depender de país, né? Eu vejo aqui no Brasil, e só pegar os relatórios de economia do Banco Central, né, a gente vê os spreads de pequenas e médias, né? Porque a gente vê também os grandes, eles têm possibilidade de captar fora desse ambiente bancário mais tradicional. Então, ele não está tão sujeito, tão pressionado pelo spread, ele vai captar fora, vai emitir uma debênture, ele vai fazer uma forma diferente de se capitalizar. O pequeno e médio não tem essa sofisticação, ele não consegue ter esse caminho, então ele está, em alguma medida, preso. Então, eu acho que é o cenário ideal para você conseguir fazer com que esse sujeito permita, tenha aquele consentimento que eu falei para vocês antes, e procure soluções diferentes. Acho que aí o mercado vai encontrar demanda. Acho que tem um potencial muito interessante. Agora, sempre botando essa vírgula, né? Vai demorar um pouquinho mais. Não vai ser que nem o Pix, que rapidamente superou TED, boleto e DOC. Assim, em menos de um ano a gente já viu uma transformação e todo mundo já fez o Pix. Não vai ser na mesma velocidade. E assim, quando a gente olhou para esses dados para fazer, né, o estudo que vocês colocaram aí no link, a gente identificou que não só olhando do Reino Unido, que as pequenas empresas, né, tinham tido um destaque de resultado, mas que isso tinha um potencial aqui no Brasil, não só porque a gente tem, né, o Brasil tem esse perfil de ter muitas pequenas empresas, mas porque quando saiu um estudo da Sebrae indicando que elas, assim, dizem ser muito mal atendidas pelo sistema bancário. Então, quando vejo que nem 1/3 diz que é de fato bem atendido. Então, existe a gente entende que tem esse desejo, se aparecer, se tiver uma oferta diferenciada, mais personalizada, a partir do Open Banking, que existe um interesse ali em ser melhor atendido. Então, que até o processo de convencimento para compartilhar os dados talvez seja um pouco mais fácil. Então, talvez seja o primeiro para onde olhar, né? Sejam as pequenas empresas, quem a gente imagina que tenha mais a ganhar com o início do Open Banking aqui no Brasil. Então, acho que, complementando o Ragazzi, tem um pouco isso. E também, acho que quando a gente fez o estudo, acho que a questão da personalização, né, a pergunta até do Pedro, que você falou, é uma coisa que apareceu bem forte assim no Reino Unido, de as pessoas entenderem que aquilo ali é um produto melhor, assim, atende melhor, né, ao interesse. Então, parece sim, lá foi, né, possível. Óbvio que guardadas as possibilidades de comparação, a gente não tem como esperar, não, vai ser igual, não dá para fazer esse tipo de afirmação. Até porque, quando a gente olha para o mercado de crédito no Brasil, tem muita coisa acontecendo, né? Teve cadastro positivo, portabilidade, fintech de crédito, né? Regulação das fintechs de crédito. Toda a ideia é que, no final, isso tenha uma redução do custo de crédito. Daí, para todas as outras conjunturas macroeconômicas, todas as outras políticas permitirem isso, é outra discussão. Então, acho que o objetivo é esse. Tem espaço para isso, porque existe também um descasamento, né, entre a oferta e a demanda de crédito para as pequenas empresas. Elas são quem sofre com maior juros. Então, a condição para que isso aconteça
é boa. Tem que ver se todas as outras variáveis que estão ali no meio vão deixar o resultado ser esse. Aí eu acho que é uma pergunta bem mais difícil, que não talvez demandasse uma tese para responder. Mas você sabe que, só para comentar um ponto adicional, é interessante a gente ver onde é que estão os gargalos, né? Você vai, de alguma maneira, reduzir o gargalo relacionado à barreira informacional, que vai estar mais disponível. À medida que você conseguir ter acesso a essa informação, talvez o gargalo seja justamente humano, porque você precisa de gente para poder tocar essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia e fazer com que ela de fato aconteça. E tecnologia é algo exponencial, ela não é necessariamente progressiva num formato aritmético, né? Ela tem um outro formato de desenvolvimento. Alguém vai bolar alguma coisa que vai fazer com que essa possibilidade de personalização seja muito maior num espaço de tempo curtíssimo. Quanto tempo vai demorar para chegar nesse momento é que é incerto, porque talvez o gargalo esteja no lado da demanda, né, no volume necessário, né, de empresas, pequenas empresas, compartilhando essas informações para que ela chegue do outro lado nas tecnologias que possam fazer isso, e do lado da oferta, do desenvolvimento da tecnologia para você conseguir chegar nesse resultado de personalização. Né? Porque a gente está falando do Brasil. O Brasil tem aí um problema nada desprezível, né, de pessoas qualificadas para poder tocar e desenvolver essas tecnologias. Né? A gente está perdendo, inclusive, por conta do dólar, gente para fora nesse modelo do remoto. Então, talvez você esteja começando a olhar num outro perfil de gargalo, né? A gente consiga resolver de um lado, e aí você volte a ter um problema no lado das empresas desenvolvedoras, né? Para você não conseguir desenhar o crédito e as soluções de tecnologia para poder personalizar. Você sabe, Carlos, que essa tua observação é absolutamente convergente com o resultado de várias pesquisas que estão aí disponíveis sobre a situação das fintechs, né, e do desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Quando perguntados, assim, a BFintech, por exemplo, é uma que publica anualmente uma pesquisa qualitativa, em que elas ouvem lá os executivos das fintechs, e assim, os dois maiores entraves aos negócios, né, das fintechs, segundo esses executivos, em primeiro lugar está a questão da qualidade da mão de obra, como captar a mão de obra qualificada para poder levar adiante os processos de desenvolvimento tecnológico, etc. E o segundo é a questão do acesso à base de clientes. São os dois pontos que exatamente você acabou de tocar. Eu achei que valia a pena fazer esse parágrafo, esse colchete para, na verdade, qualificar, do ponto de vista das pesquisas, essas duas questões que eu concordo com você, são absolutamente chaves em relação ao futuro do Open Bank, da capacidade das fintechs em contestar o poder de mercado dos bancos tradicionais. Eu acho que você tocou em dois pontos absolutamente sensíveis, né, nessa temática. Não, e acho que também tem uma outra discussão aqui no Brasil, que a gente até talvez tenha avançado pouco, né, no próprio papel que bancos públicos ou agências de fomento menores ou outros tipos de instituições envolvidas no fornecimento de crédito MPME vão ter, né, nesse novo ecossistema. Né? Isso talvez é uma coisa que não esteja muito clara, acompanhei muito de longe isso a partir dos trabalhos da BDE, assim, mas ficou muito claro que a crise da pandemia, em particular, foi uma crise que, não em particular, né, como toda crise, mais ou menos, como já se espera de toda crise, que tem impacto muito desigual e pegou muito pequena, média empresa, né? E, assim, tiveram todas as medidas de crédito direcionado via garantia e tudo, mas pensar como é que, se, né, a própria crise da pandemia vai trazer uma nova configuração desse mercado e como que o Open Bank vai juntar com isso. E uma das discussões que lembra, e eu já vou talvez mudar um pouquinho o foco aqui também, que eu lembro dessa discussão de MPME, é que muitas vezes, né, a gente está falando muito de crédito, né, o próprio crédito, às vezes a MPME, se mistura com o crédito à pessoa física também. Né? Às vezes o cara é um pequeno empresário que ele mais fácil, ele tem uma linha disponível de crédito, ele vai tomar na PF do que tomar no CNPJ, que vai exigir um processo mais demorado, mais duro. Então, mas eu olho todos os relatórios que vocês publicaram e tudo, o principal foco ainda é na questão dos pagamentos. Né? E aí eu vou mudar um pouquinho e trazer aqui para a parte das pessoas físicas. A gente falou um pouco lá sobre o Reino Unido, sobre inclusão financeira e tudo, né? E falando aqui no Brasil, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre os impactos, né, possíveis da iniciativa sobre as famílias. A gente
Bom, quando a gente fala de Reino Unido, né, o Open Banking parece ser uma iniciativa que ande mais rápido, não um PIX, claro, mas num país que tem um número alto de pessoas incluídas no sistema financeiro. Agora, no Brasil, a despeito dos avanços das últimas décadas, a gente ainda tem um número muito alto de pessoas excluídas financeiramente, com dificuldade de acesso, seja, né, como a Bruna falou, digitalização ou o acesso direto a uma instituição financeira ou alguma semelhada, e também pessoas que têm um grau de educação financeira pouco, não muito desenvolvido, por assim dizer, não muito apropriado para lidar, né, hoje com tudo que você vê nesse ambiente digital. Ao longo dos últimos meses, só para pegar um exemplo, né, a gente viu o escândalo de pirâmides financeiras, a galera chama Cabo Frio, região dos lagos, o Novo Egito, né, de tanta pirâmide que tinha coisa, e na realidade você também tem essa questão, né? Não é que as pessoas sejam completamente excluídas, né? A gente estava conversando quando estava montando o roteiro aqui, mas a gente tem um processo de inclusão financeira aqui no Brasil que é particular, né? Parte da população foi incluída via Caixa Econômica Federal, via, por exemplo, pagamento do Bolsa Família, cadastro, por aí vai, uso do cartão e tudo mais, mas também outra parte, agora a gente viu muito isso com a pandemia, foi incluída financeiramente via aplicativos de plataformas como iFood, como Rappi e até Uber, se a gente quiser, né? E aí, como é que a gente pensa os efeitos do Open Banking sobre as pessoas nessa realidade, né? E, por fim, assim, um último ponto que também lembrei nisso, a gente teve aqui a experiência do cadastro positivo, né? O Banco Central, inclusive, publicou recentemente uma avaliação dizendo que já teve resultados e tudo, mas eu fico pensando se ela teve sucesso de fato e se ela traz alguma lição, algum tipo de parâmetro para a gente se fiar quando estiver falando do sistema financeiro aberto. Carlos e Bruno, antes de vocês responderem, eu acho que essas questões, na verdade, que o Bob levantou, conversam bem com a pergunta do Moisés. O Moisés nos dá boa noite, Moisés, e ele levanta a seguinte questão: considerando o caráter de oligopólio da oferta de crédito pelos bancos no Brasil, de que forma se pode garantir a redução do custo do crédito na ponta para a pessoa física? É uma discussão que tem a ver com o que a gente está tratando aqui, né? Será que o Open Banking vai cumprir esse papel? Será que todas as outras inovações, será que as CEPs, as SCDs, será que o crowdfunding, enfim, será que esse pupurri de inovações tecnológicas e regulatórias vai de alguma maneira impactar, levar uma redução no custo do crédito para a pessoa física? De volta a palavra para vocês. Vou primeiro, então? Pode ser. Então, acho que a pergunta é muito boa. Acho que um dos primeiros trabalhos assim, que eu e o Ragazzo fizemos juntos sobre Open Banking foi sobre Open Banking e capacidade financeira, né? A gente escreveu para o FINDES, né, para a Federação da Indústria do Espírito Santo, que era questionando exatamente isso, que a gente está resolvendo, né, o lado ali da oferta, né? Tipo, tem Open Banking, as instituições vão compartilhar dados, se a pessoa, obviamente, consentir, mas precisa ter outro lado, né? Precisa ter as pessoas, consentindo o compartilhamento, mas 2, sabendo usar. E aí, acho que isso tem a ver com o que você perguntou, no sentido de que é preciso mais até do que não é só uma capacidade de lidar com o digital, é uma capacidade de lidar com o financeiro em um ambiente digital. E aí a gente deu uma pesquisada, uma levantada, e, na verdade, os dados do Brasil disso são ruins, assim. Tem, né, o Banco Mundial faz o Global Findex, que é uma questão de identificar a educação financeira, o conhecimento de conceitos financeiros básicos dos países, e o Brasil tem resultados bem ruins. Na verdade, mesmo países como o Reino Unido não têm resultados tão bons quanto a gente esperava. Isso foi uma coisa que eu fiquei particularmente surpresa. Mas o Brasil fica abaixo da América Latina, por exemplo. Ele fica abaixo da média do G20, abaixo da média da América Latina. Então, não é um problema simples, né? Acho que não, até porque
digamos que você de fato consiga fazer chegar o crédito para a pessoa mais personalizado, mais barato. Não tem evidências em trabalhos acadêmicos consideráveis dizendo que se você disponibiliza crédito para uma pessoa sem a capacidade financeira isso pode levar até a superendividamento, pode ter um resultado oposto. Então, não é a gente fala muito do Open Banking do ponto de vista de aumentar a oferta de produto, de aumentar a competição, mas tem que olhar, sim, para o lado da capacidade financeira, e eu não acho que o Banco Central esteja ignorando isso, tanto que tem a questão da construção da cidadania financeira, eles têm falado muito sobre, mas eu acho que na discussão de Open Banking foi um tema que eu e o Ragazzo vimos que estava sendo menos discutido de fato, e ele, o limite do potencial do Open Banking está ali também. Se as pessoas não consentirem e se não souberem usar os produtos que estão sendo disponibilizados, ele fica limitado no potencial dele de trazer resultado. Então, tem essa questão. E também, assim, a gente viu que a construção dessa capacidade financeira, ela não é tão simples nem tão trivial. A gente fez, no Instituto, uma parceria com até o GDEC, com o Pontual, Camila, professores da casa, um livro sobre o perfil dos excluídos no Brasil. Eles fizeram um trabalho incrível com a POF. E, na verdade, o que eles encontraram com relação à digitalização é que se você não tem pacote de dado, por exemplo, a pessoa tem o celular, ela usa o WhatsApp, por exemplo, que você falou do Uber, não garante a ela necessariamente uma inclusão financeira, porque para você usar serviços financeiros no celular, é até outro perfil de acesso, você tem que ter um pacote de dados muito melhor, por exemplo. Então, são coisas que precisam caminhar juntas, assim, a construção não só da inclusão digital, mas da inclusão financeira, não só a inclusão financeira, mas o que o próprio Banco chama de cidadania financeira, que é você saber comparar produtos de crédito, por exemplo. É você ter esses conceitos, esse conhecimento para conseguir receber essa oferta e ela não ter um backfire, ela não ter o resultado oposto do que você está querendo. Então, de fato, é uma questão, ela é menos falada, mas ela não é menos importante nem menos difícil de resolver. Eu acho que o que tem de interessante é que você vê, por exemplo, as SCDs e as CPs, eu acho que elas estão focando em clientes diferentes, Talvez ela esteja ainda focada em grupos que não são exatamente aqueles que estão nos principais grupos e estão pegando crédito fora daquele ambiente do sistema bancário tradicional. Então, esse impacto... Fala, Bob. Não, só para falar, SCD e SCP, Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Importante, verdade. Só para complementar, porque a gente tem bastante alunos aqui entre os nossos ouvintes, que são as fintechs de crédito reguladas pelo Banco Central. São as fintechs que o Banco Central reconhece formalmente, que são reguladas e supervisionadas por ele. Pronto, fecha o parêntese. E que tem limites específicos justamente para que você possa ter um ônus regulatório menor, dado que elas têm riscos menores ao sistema financeiro. Elas apresentam menor potencial de risco sistêmico. Terminando aí de vez o parêntese. Eu tenho visto elas ainda não necessariamente brigando pelos mesmos clientes, embora é o que se espera, mas eu acho que a solução passa por uma certa dicotomia que a Bruna começou a tocar, que é essa ideia de capacidade financeira junto com o celular. Em alguma medida, o que você vê em vários lugares do mundo, esse processo de inclusão começa via celular, você vai para a África, você vai para outros lugares que já tem, enfim, junto com essa dinâmica do pagamento instantâneo, mas também eu começo a imaginar, a partir do 5G, eu estou vendo uma mudança, até no próprio perfil de receita das empresas de telecomunicações, Então, assim, em alguma medida você começa a enxergar as empresas de telecom sendo transmissoras de conteúdo, de SVA, Então, você faz uma assinatura hoje, você ganha também o Netflix, você ganha a Disney Plus, eles estão fazendo combinações diferentes. Eu acho que isso também vai começar a evoluir para o crédito. Então, você vai começar a chegar, isso já está universalizado em alguma medida, Então, você vai começar a chegar com mais violência nas pessoas físicas do que você chega hoje em dia. O teu custo de captação de crédito vai estar, em alguma medida, já embedado nessa proposta de telefone celular. Isso vai mudar a partir do 5G. Essas dificuldades que a gente está vendo agora, ela vai mudar. Então, endereçando de um lado a capacidade e do outro, a capacidade financeira, e do outro lado,
os incentivos e o custo, né, de acesso para você poder acessar produtos via, como se telecomunicações estivesse se transformando numa nova ferrovia, né? Na ferrovia física você tem lá a soja, você tem o minério, né? E agora você tem uma ferrovia digital que vai te entregando uma série de produtos e serviços digitais, entre os quais pode ser o crédito. Então você pode ter uma mudança bem fundamental a partir disso. E aí eu volto para o meu gargalo anterior, que é o gargalo de tecnologia e gente para tocar essa tecnologia. Eu acho que até tecnologia a gente vai ter. Eu não sei se a gente vai conseguir ter o pessoal para poder desenvolver isso na medida e na quantidade que a gente precisa daqui para frente. Bom, trazendo aqui, depois a gente já tem algumas questões aqui, mas acho que tem um último ponto aqui para a gente fechar essa primeira parte do debate mais roteirizado, por assim dizer. A gente falou desses gargalos agora, já falou dos potenciais benefícios, né? Mas comentou muito de leve, muito superficialmente sobre os riscos do Open Banking, né? A gente falou muito do Pix, venceu a experiência do Pix agora, sem dúvida foi um grande sucesso, né, na realização de transações, na adesão da população, na redução dos custos né, que antes eram muito caros do Octed, principalmente se não tinha um pacote de serviço. Mas, por outro lado, já se discute, né, restringir limite de transferência por questão de segurança, diversas fraudes já foram verificadas e por aí vai, né? O Open Banking é outra coisa que é completamente diferente do Pix. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo aqui hoje, né, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de Open Banking, o que ele traz. Mas, assim, Ragazzo, quais os riscos que você enxerga, os principais riscos que o Open Banking pode trazer? E se esses riscos eles são riscos mais sistêmicos que podem afetar, né, o sistema financeiro brasileiro como um todo, ou eles podem apenas afundar esse projeto de Open Banking em si, né? E acho que, depois se a Bruna quiser complementar também, falando um pouco dos riscos e como é que a discussão, né, desses riscos se conecta com outras mudanças que a gente testemunha no sistema financeiro, e aí, em particular, né, o papel das Big Techs, aí, Facebook, Google, WhatsApp Pay, todas essas iniciativas. Como é que a gente olha para essas coisas do ponto de vista do risco que elas podem trazer também para o sistema financeiro? Bob, assim, acho que o principal risco de curtíssimo prazo, que isso é o argumento de todos, até para poder fazer adiamentos, né, é o risco de segurança. A gente tem visto, depois que a gente deu esse salto nesse momento online, né, que a gente está vivendo e que a gente ainda não saiu, pelo menos por completo, as pessoas começaram a entender o volume de ataque cibernético que a gente é sujeito hoje em dia, né? Todos nós aqui já tivemos algum tipo de ataque, alguma mensagem indesejada, algum pedido de link inadequado, alguma coisa nessa direção. Então, imagina isso num processo que você vai estar trocando, né, informações. Mas eu imagino que, pelo próprio processo, e isso aconteceu lá fora também, não é uma novidade no Brasil, do Brasil, você vai ter processos de segurança cibernética sendo adequados. Você está começando a crescer. A gente, novamente, tem o gargalo de profissionais de cybersecurity no Brasil, né? E dentro do gargalo de tecnologia, em especial esse, né? A gente pegou já vários estudos sobre isso, a gente vê que tem um gargalo de RH aí adicional. Sobre riscos mais sistêmicos, de uma maneira geral, acho que o interessante não é a gente falar assim quebrado, porque esses fenômenos às vezes acontecem meio que se conectando com outras coisas que estão acontecendo agora. A gente não sabe, por exemplo, como é que as relações de Open Banking vão se dar com criptomoedas. A gente não sabe como é que as tecnologias vão se interagir e vão criar, por exemplo, riscos de visualização monetária, né, digamos assim, né, de controle monetário. E você vê a China já começando a regular muito ferozmente, né, as Big Techs dela, tanto que ela parou, né, um processo de IPO lá da Ents, né, que é a dona da Alipay, e ela está começando a tentar trazer, via o modelo de regulação dela, a regulação, o movimento e todo o fluxo que você tem dentro do WeChat do Alipay para dentro também de bancos comerciais chineses, para ela conseguir jogar o modelo de regulação bancária dela para cima desse cenário mais formal. Então, assim, existe, na verdade, uma grande incerteza de quais vão ser as interações entre todos esses movimentos que vão acontecer. Você tem iniciação de pagamento, você tem Open Banking, você tem registro de recebíveis, você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o que é, by the way, bom, né? Porque senão a gente vai ficar atrás. Tem um pouco dessa dinâmica também, né?
Na verdade, a gente tem que saber lidar com toda essa complexidade de movimentos, senão a gente vai ficar muito atrás do que está acontecendo em outros lugares do mundo. E isso precisa ser desenvolvido e precisa ser feito. E eu acho interessante o papel do Banco Central de tocar todas essas agendas ao mesmo tempo. Acho que tem sido muito interessante e muito eficiente. Eu já falei isso para o João Manuel, né? É um mérito deles, né? Terem conseguido coordenar tantos. A gente implementou o Pix agora. O Open Banking vai ser 2021, início de 2022. A agenda de recebíveis acabou de entrar em funcionamento. Tem os seus problemas, mas é importante que isso tudo também aconteça. Senão, de novo, o custo de crédito continua muito caro, isso afeta desenvolvimento, você tem uma série de consequências decorrentes disso, né? A gente se afunda nesse atraso, que não é uma coisa positiva. Então, assim, risco sistêmico, eu acho que todo modelo que você vai trabalhar com uma ideia de setor financeiro e todas essas inovações tecnológicas acontecendo ao mesmo tempo, a algum grau você vai ter. Mas eu acho que é meio que inevitável seguir o caminho que a gente está seguindo. É inevitável. A gente vai ter que ir para frente. Não tem, é que nem foguete, não tem ré, não tem jeito. E aí com essa frase de efeito do ragazzo, eu vou emendar para falar um pouquinho do que você perguntou das Big Techs, até porque ele falou do caso da China também. A gente fez um tempo atrás, né, até um podcast sobre a questão das Big Techs. E acho que tem um ponto aí que é pesar vantagens e desvantagens, né, e possíveis problemas. Acho que começando pelas vantagens, que é um dos motivos também de que elas existem, até de ainda estarem pensando como regular, é que, dado o tamanho, dada a escala, elas têm um ganho de eficiência muito grande. A gente falou aqui de inclusão financeira, de chegar nas pessoas. Elas chegam com maior facilidade num volume brutal de pessoas. Então, elas têm baixo custo para conseguir escala, né? Então, é quem conseguiria mais fácil chegar nos desbancarizados. E, dado o volume de dados que elas têm, poderia facilitar, né? A gente, de alguma forma, quando fala de crédito, a questão dos scores. Poderia também ter o lado oposto disso, né? Mas pensando do ponto de vista que poderia ter de bom, esses pontos acabam chamando atenção. Mas não é trivial o lado de risco também. Porque, assim, existe uma questão de dificuldade regulatória que é que elas têm um modelo muito diferente dos bancos tradicionais. Então, os reguladores estão com alguma dificuldade de entender aonde eles encaixam, né? Eles têm falado muito da ideia de same activity, same regulation. Então, eles estão tentando entender a partir de quais atividades, quais instrumentos regulatórios eles usam, se eles colocam licença, se eles não colocam. Tem uma dificuldade aí de entender como eles conseguem adequar a regulação para mitigar os riscos e proteger os consumidores. Então, o modelo de negócio é muito diferente. Então, ainda tem o risco que está por trás é tentar entender, enquanto a gente tenta entender esse modelo de negócio para regular, o que vai acontecendo no meio do caminho. E em relação ao Open Banking em específico, tem uma preocupação que até instituições do setor financeiro levantam de vez em quando, que existe uma assimetria, né? As Big Techs vão receber os dados financeiros, mas elas não vão dividir os dados não financeiros que elas têm. Porque elas operam em tantos setores, hoje elas não conseguem entrar tanto no sistema financeiro justamente porque elas não têm acesso a esses dados. Basicamente, os únicos aos quais elas não têm. Então, existe uma demanda para entender como que equaliza isso, né? Então, existem preocupações também concorrenciais do ponto de vista de que ali a gente está falando de mercado de dois lados, né? De plataforma. Quanto mais usuários dos dois lados, melhor. Pode ter uma tendência de concentração. Então, quando a gente pesquisar qual é a questão das Big Techs no sistema financeiro, aparecem, né? A gente fez a pesquisa para o podcast, que caram essas questões. Questão de privacidade, proteção de dados sempre aparece, mas isso aparece para a discussão de Open Banking como um todo, não é uma especificidade de qualquer discussão de Big Tech. Mas acho que a principal tem a ver com isso, entender como regula, um modelo muito diferente. Como é que, uma vez que elas entram no sistema financeiro, como é que a gente responde? Se não conseguir responder a tempo, o que isso pode ser uma questão de risco sistêmico, porque você não entendeu como que regula a atividade que eles estão fazendo ali. Então, acho que no Brasil, você perguntou, acho que teve o caso lá do WhatsApp Pay, primeiro o Banco Central pausou, né? Não vai poder, depois sentou, entendeu, liberou.
Então, acho que o Banco Central tem tomado essa postura de, na dúvida, você senta, conversa, resolve e vê o que faz para frente. Parece algo razoável, né? Porque é algo que está todo mundo tateando. A China foi um pouco para frente, até porque ela tem, né, a Ant, tem big techs bem grandes dentro, né, do país, chineses, mas a postura em geral dos países é essa, vamos tatear, tá todo mundo tentando entender. E pareceu razoável a postura que o Banco Central tomou ali, então não tem muito o que fazer a não ser acompanhar o que vai vir depois, né? É uma discussão que está em andamento, tá todo mundo tentando ver o que fazer. E aí eu vou aproveitar o gancho da discussão do Banco Central, para a gente também ter uma pergunta aqui do Rafael, né? Perguntando de qual é o papel do Banco Central no controle desses riscos. A gente falou desse segura, vai, mas de um modo mais amplo, né? Como é que vocês enxergam o papel do Banco Central no controle de todos esses riscos que a gente falou e de que forma que os sandbox regulatórios podem contribuir, de alguma forma, para mitigá-los, né? Eu emendaria, tem uma dúvida mais pontual aqui também do Moisés. Boa noite, Moisés, como é que você está? Que é uma questão que também tem a ver com esses riscos, que é o sigilo bancário, né? Ele pergunta se os agregadores de conta em geral, pelo que você já viu e conhece lá do exterior, eles vão ter acesso aos históricos de investimento individualizado das pessoas em cada instituição, e como é que fica a questão do sigilo nisso. Deixa eu começar, porque eu sou fã de mercado de investimento, enfim. Isso já existe no Brasil, né? O Guia Bolsa, em alguma medida, ele já é isso, né? É que ele funciona mais no modelo de scraping, né, do que efetivamente no modelo de transferência de informações via o modelo mais clássico de Open Banking. Basicamente, você vai autorizar, em cada uma das instituições, você vai dar uma autorização, né, para que esses dados possam ser transmutados, para que você possa colocar isso dentro de um agregador. E você pode individualizar, inclusive, depende do software do agregador, né, da onde está saindo o quê. E você pode fazer diversas visualizações, né, por perfil de instituição, você pode fazer por perfil de risco do investimento, por categoria do investimento. Você tem... Aí é o que fica melhor ao gosto do cliente mesmo, né? E a questão do sigilo bancário, ele só tem acesso se você consentir. Então, no final das contas, acaba sendo uma situação que é resolvida legalmente a partir disso, né? Você é que aceita compartilhar esses seus dados com o agregador. O sandbox, né, e eu deixo o papel da fiscalização para a Bruna, mas o sandbox ele é uma forma de você começar a regular dentro de um cenário de muita velocidade de alteração de cenários, né? Então, ele tenta fazer... O sandbox é justamente aquela ideia da caixa de areia, né, onde você vai fazer uma experimentação observada, né? Não é só a caixa de areia em si, é o adulto te olhando, né? Então, você tem lá, né, o Banco Central te olhando, você tem a SUSEP te olhando, você tem a CVM te olhando, te dá um determinado período, cria essa redoma em cima e, a partir daí, você desenvolve. Então, se você estiver imaginando um novo formato, e as SCDs e SCPs, que a gente estava falando um pouco, são bons exemplos disso, onde você consegue reduzir o seu ônus regulatório a partir de um perfil de risco diminuído, que você vai apresentar para o órgão regulador, tanto melhor, entendeu? Na verdade, é uma forma, sim, de você reduzir, né, riscos mais macros, né, de você conseguir trazer inovações e, de alguma maneira, colocar pressão em algum modelo mais estanque, que é o que a SCD faz, né, com a instituição bancária mais tradicional, né, que vai estar lá nos S mais elevados, né, que são S1, S2, né, as instituições bancárias mais fortes, mais tradicionais do Brasil. Então, quando você olhar para isso, é óbvio que é um instrumento que funciona com essa finalidade e que, por alguma razão, é menos discutido no Brasil do que eu gostaria. Assim, a gente tem menos discussões sobre sandbox do que o que a gente vê. A gente já tentou, inclusive, escrever cartas sobre isso, né? A gente sempre acaba sendo derrubado pelo resto do Propag quando a gente coloca essa pauta. Sempre deixa de lado. Fala, não vamos falar sobre sandbox agora, não. Vamos mais para frente. Eu sou entusiasta, adoro o modelo e eu perco toda a discussão com o pessoal do Propag toda vez que eu tento trazer. Sim, é verdade, isso realmente sempre acontece. Falando, né, o Ferraz falou para falar da parte de fiscalização, acho que uma coisa, a gente, né, falando de novo de uma conversa que a gente fez aqui, uma entrevista aqui no webinar, a gente conversou com o Arnaldo, né, do Banco Central, responsável até pela iniciativa de moeda digital e tal. E uma coisa que ele falou que foi bem legal, que eu acho que responde um pouco isso, o Banco Central tem tido uma postura de
de contato com os agentes. Então, a própria estrutura de governança do Open Banking mostra isso, né? Tem ali os agentes do mercado, representantes das fintechs. Então, eles vão equilibrando para poder conseguir inovar, controlando o risco. Eles estão sempre ali perto, ali no diálogo, eles estão acompanhando todas as iniciativas. O próprio Sandbox, por natureza, é isso, né? Ele permite a inovação, mas ele fiscaliza estando ali perto. Então, o que aconteceu ali no caso do WhatsApp Pay, de não vai passar, vamos sentar, vamos ver e depois aceitou. É uma postura que o Banco Central tem tomado com todas essas iniciativas. Então, as próprias decisões de adiar a fase, ou de de começar o projeto Sandbox, ou de ter essa postura mais próxima do agente que está ali fazendo, é uma postura de equilíbrio, né? Entre eu inovo aqui, mas eu tenho que controlar pelo risco sistêmico aqui. Então, eles vão tateando com os agentes do mercado mesmo, e na conversa, né, que a gente fez, o Arnaldo destacou bastante isso, esse papel de ouvir, de acompanhar de perto o desenvolvimento das iniciativas, porque aí você consegue... A ideia é que você consiga promover, né, até a conversa era sobre isso, o Banco Central como um indutor de inovação, mas se você está perto, você está oferecendo inovação, você está ou oferecendo tecnologia, como foi o caso do Pix, né, o arranjo do Banco Central, ou estão montando uma estrutura de governança que esteja todo mundo participando, você consegue ter ali um grau de proximidade e envolvimento com a iniciativa que minimiza, né? Acho que a própria forma de conduzir minimiza um pouco um risco de alguém sair totalmente descontrolado e gerar um risco sistêmico muito grande. Acho que a forma de conduzir os projetos tem a ver, acho que um pouco com os resultados. E aí acho que o Sandbox é, por definição, isso, mas a lógica é uma lógica que o Banco Central tem aplicado a todos os projetos do que eles chamam, né, de agenda BC Hashtag. Porque é isso, é uma visão que eles têm do regulador enquanto inovador. A gente até fez, né, um livro em parceria com o Lift, que é uma política pública do próprio Banco Central, falando disso, o regulador enquanto inovador. Eu acho que o equilíbrio de inovação e risco é feito dessa forma, com esse envolvimento, com essa participação e com essa conversa com os agentes do mercado, né? Não é algo tão taxativo, impositivo, é um ecossistema, né? Eles até chamam de ecossistema de fintech. Não sei se Ragazzo tem algo a acrescentar. Norberto, bom, a conversa está muito, muito legal, dava para a gente continuar nesse papo longamente, mas a gente ainda tem umas perguntas aqui no chat. Vamos passar para elas? Vamos lá. Tem duas, né, que eu acho que se complementam. Vai lá, Marcos. Primeiro, a do professor Luiz Fernando de Paula. Boa noite, Luiz. A pergunta é a seguinte ao Carlos. Já é possível aferir algum impacto do Open Banking no Reino Unido ou ainda é cedo para aferir? Outra questão é se o Open Banking é uma panaceia que vai mudar de fato a forma de operação dos bancos. Ainda no que diz respeito à estrutura, temos aqui a pergunta do Dalton. Boa noite, Dalton. Pode-se esperar por aqui um movimento de reagrupamento, né, de rebundling de serviços financeiros por parte das fintechs, observado na Inglaterra com o Open Banking? São perguntas relacionadas à estrutura de funcionamento do sistema financeiro para frente, né? Com a palavra, Carlos e Bruna. O rebundling, ele é uma discussão que você está vendo acontecer em vários setores. Se você olhar, por exemplo, o setor de conteúdo, a gente fica se perguntando quantos mais apps de conteúdo a gente vai assinar e quem é que vai, no final das contas, agregar esse troço. Porque é Prime, é Netflix, é Disney Plus, é NBA, é NFL, você vai escolhendo lá e vai montando o seu pacote, e você lembra daquele outro modelo de TV por assinatura que você tinha, que você escolhia lá o pacote do negócio e você vivia a partir dali. E fica todo mundo se perguntando, será que você não vai ter um novo agregador disso? Depende do que o mercado pedir, né? Se você tiver uma demanda específica por esse agrupamento, ele vai naturalmente acontecer, né? O que a gente está vendo agora, na verdade, é um desagrupamento, porque esse agrupamento ele não necessariamente estava gerando as eficiências para os consumidores no formato que eles estavam imaginando. Então, por exemplo, isso aconteceu muito no mercado de investimentos no Brasil.
Você vê o movimento de saída dos bancos tradicionais para as grandes corretoras, e esse é a XP talvez o exemplo mais evidente, né? E aí você está começando a ver na própria XP, para ficar com um exemplo, um reagrupamento, que a XP já está, por sua vez, começando a ofertar crédito, começando a ter né, funções bancárias, e por aí vai. Então, e porque o cliente da XP está demandando isso, então ela está fazendo esse movimento de saída e reagrupando e fazendo um bundling de serviços financeiros fora de lá, né? Então, isso pode acontecer? Pode, né? Depende muito do que a demanda vai considerar como algo positivo. Eu, por exemplo, estou esperando chegar o momento que esse rebundling vai acontecer no mercado de conteúdo. Eu acho que está começando a ficar necessário, né? Você vê até alguns movimentos nisso, a DirecTV tem um pouco essa pegada e tal. E sobre os efeitos do Open Banking. O primeiro ano ele não foi muito interessante, porque ele teve até os atrasos decorrentes das brigas dos bancos, né, com os pequenos que estavam querendo começar a puxar os dados deles, né, das outras instituições financeiras. Mas você já começa a olhar não só o resultado de crédito, mas também o resultado de transações iniciadas fora dos bancos, né? Você começa a ver, por exemplo, situações onde você tem a iniciação de pagamento, isso já está começando a acontecer lá sim, né? E o que vai acontecer aqui no Brasil é muito difícil de saber nesse atual momento. Mas eu acho que a gente tem uma desvantagem que é uma vantagem, né? O nosso spread é muito alto, as tarifas são muito altas. Então você tem muito incentivo para sair disso. Você tem muito incentivo para sair disso. Então é algo que, assim, se você de fato entender que o gargalo maior está hoje nas informações dentro desse monopólio informacional que ainda se encontra dentro dos bancos, o que você tem visto de crescer de ambiente de fintech demonstra um pouco que tem mercado, sim, não só tem demanda, como tem capacidade de desenvolvimento. Ainda não chegou no core, né? Ainda não machucou o banco, porque a gente não vê esses níveis de spread assim, mudando de maneira tão peremptória, mas eu acho que, em alguma medida, é uma questão de tempo. Acho que vale falar, dado que estamos falando no curso de economia, tem aluno, talvez tenha alguém fazendo disciplina de econometria, impacto também no sentido impacto econométrico que a gente estuda, né, economia, certamente não também, ainda não dá para ver ainda, é muito cedo. Então, fazer uma avaliação de impacto do Open Banking no Reino Unido, algo nesse sentido, mesmo lá, a gente fala muito, né, como se o Reino Unido, não, porque o Reino Unido foi pioneiro, o Reino Unido já tem resultado, como se tivesse há muito tempo. Eles começaram em 2018, implementou em 2019, o primeiro ano, full operação foi 2020. Então, acho que a gente se acostumou em algum grau no Brasil de estar sempre muito atrás. Então, a gente começa a ver uma política, e quem já fez isso antes tem vários resultados para a gente ver se foi bom, se foi ruim. O sistema financeiro, e aí não só o Open Banking, isso vale para pagamento instantâneo, isso vale para todas essas inovações que a gente tem visto da Agenda BC Hashtag, a gente está fazendo de alguma maneira contemporâneo. Tem ali 1, 2, no máximo 3 anos ali de diferença, mas não é nada que a gente consiga ter resultados taxativos de quem fez primeiro para poder ter um norte mais, né, uma direção mais definida de resultado. Então, acho que o lado bom é que a gente está se modernizando, né? É bom, não é ruim falar que a gente está indo tão rápido quanto os outros, mas do ponto de vista de ter, assim, a gente não vai fazer as coisas tendo um resultado sistematizado, organizado, do que teve em quem fez primeiro. Então, o pagamento instantâneo é um caso desse. Apesar de ter iniciativas mais anteriores, bombou muito com a Índia, né? O UPI foi assim, e começou em 2016, o Pix foi em 2020, 4 anos de diferença. Então, óbvio que é um ciclo de tempo que pagamento instantâneo já tem mais produção sobre, mas a gente está andando razoavelmente para par, né, com o resto do mundo. Isso traz suas dificuldades de dado, né? Mas não vamos reclamar de estarmos nos modernizando rápido. Não, com certeza. Gente, eu acho que a gente está se encaminhando então para o final, já estamos aí com mais de 1h20. Queria agradecer muito, enormemente a Bruna e ao Carlos, falar aqui, publicamente, mais uma confissão, assim, é um prazer muito grande assim, estar com vocês aqui, estar conversando diretamente com vocês. Vocês foram 2 vozezinhas que acompanharam muito a minha trajetória da pandemia. Assim. Teve um podcast de história, que, aliás,
Fica a dica aí para todo mundo, era Agora e Mais Agora, do Rui Tavares, do Público Português, que é um podcast super interessante, que ele vai navegando a partir de temas contemporâneos, na história antiga até mais recente. E o outro podcast que eu ouvi toda semana, é o Cashless, que é apresentado pela Bruna e pelo Carlos, salvo alguma... Tinha um outro também, né, Bruno? Depois, se vocês quiserem falar um pouco também disso, mas assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, não só ouvindo a vozinha e tudo mais, né? Acho que é isso. Maca, quer dar sua última palavrinha? Não, só agradecer. Eu acho que o programa foi muito legal pela qualidade das perguntas, né? Nós comentávamos off the records, né, que a gente mede o sucesso do programa pela qualidade dos participantes. Eu fiquei muito bem impressionado aí com as questões que foram levantadas, e que eu acho que é um indicador de que o nosso programa foi legal, foi um sucesso. Então, obrigado, Bruna, obrigado, Carlos, e devolvo aí a palavra para vocês para as despedidas finais. Bruna, muito obrigada. Obrigada. Primeiro, agradecer não só pelo evento, pela conversa, mas por falar do podcast, pelo elogio aí. A gente gosta muito de fazer ele, então é bom ouvir, né, que o pessoal está gostando. Mas é isso, sim, obrigada pelo convite. Gostei bastante também das perguntas, foi um debate bem legal. Sempre bom poder participar de novo, né, de alguma coisa da UFRJ. Mas é isso, muito obrigada. Espero que a gente possa ter outras iniciativas, né, em conjunto. A minha ideia, inclusive, é já me convidar aqui, porque a gente está estudando cripto e temos polêmicas. Então, assim, quando tiver uma nova oportunidade, a gente vem aqui para discutir regulação de criptomoedas, que a gente fez um giro no mundo inteiro, está dando a maior bagunça, vale super a pena ouvir. A gente fazendo aí a propaganda do Cashless, mas a gente vem aqui também para poder bater um papo com vocês sobre cripto. Muito obrigado. Obrigado, Ragazzi, obrigado, Bruna. Bom, gente, é isso. Quem quiser mais informações, tem alguns links aqui embaixo para as publicações do Instituto Propag, também tem o site lá, vale muito a pena acompanhar o trabalho deles em relação a essas novas tecnologias, tudo que tem mudado e vai trazer mudanças substanciais ao sistema financeiro, como a gente conhece. E a gente se encontra de novo daqui a 2 semanas aqui no Sistema Financeiro em Debate para falar sobre China, para falar sobre o sistema financeiro chinês e sobre esses riscos recentes, né, que foram pauta de todos os jornais essa semana, o que está acontecendo lá, como é que é organizado o sistema financeiro chinês. A gente vai receber o professor Leonardo Bonlamac, da UERJ, pesquisador do Live Institute, também para falar um pouco sobre esses temas. Daqui a 2 semanas a gente se vê lá. Beleza? Obrigado a todos, uma boa noite aí. E, enfim, mais informações, mais dúvidas, escreve para a gente, clica aí nos links, aquela coisa de sempre. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Valeu.